Fala pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo nós vamos resolver juntos o exercício número 2 da aula 11 sobre coleções indexadas. O enunciado do exercício é o seguinte: dado duas sequências com 4 números inteiros, entre 0 e 9, calcular a sequência de números que representa a soma das sequências anteriores. Então a gente vai ler 4 números, guardar em um array. Ler 4 outros números, guardar num segundo array. E a gente vai gerar um terceiro array com o resultado baseado na soma dos elementos dos arrays anteriores. Então é isso que a gente vai fazer aqui. É um exercício bem simples, o nível de dificuldade dele é baixo, né? Então a gente vai fazer junto aqui. Ó. Vou criar uma constante, prompt. Aqui a gente vai fazer a importação do módulo, né? Vou dar um require. A gente está fazendo isso porque a gente vai ter que ler esses valores via teclado do usuário. Então prompt sync. Vamos fazer a importação aqui de uma instância desse módulo. E aqui eu vou declarar, né? Já que ele está utilizando esses nomes aqui, ó, então a gente vai fazer declaração utilizando esses nomes também. Var array1, aqui eu vou colocar só uma especificação para dizer que ele é um array. Aí eu vou fazer a mesma coisa, vou criar um array vazio aqui, 2. Vou deixar esses dois caras aqui por enquanto, e agora a gente vai fazer solicitação dos dados para poder armazenar. Eu até poderia já criar os valores aqui, né, de forma fixa e tudo mais, só que eu peço para ele poder ler, né, então vou dar duas sequências de 4 números inteiros, então estou querendo que o usuário faça essa digitação, justamente para a gente poder ter que trabalhar com o comando de repetição também. Então vou colocar aqui um for, né, e aqui eu vou fazer a especificação de uma variável de controle, i vai de 0, enquanto i for menor ou igual a 3, por exemplo, né, de 0 até 3 ele vai fazer 4 vezes. Vou aumentar o i de 1 em 1, e aqui a gente vai fazer a solicitação dos dados. Para deixar claro que esse é o meu primeiro vetor, então eu vou colocar aqui em cima para o usuário ter essa visualização aqui. Ó. Vou colocar assim para ele. Ó. É o vetor 1. Vou deixar claro aqui para ele. E aqui dentro eu vou fazer a solicitação dos dados. Então a gente vai utilizar prompt, vou fazer a solicitação, digite um número. Eu coloquei no enunciado do exercício que os números devem ser digitados entre 0 e 9, mas nesse momento a gente não vai se preocupar na garantia disso não. Então a gente até pode colocar aqui para o usuário, tipo, digite um número, 0 até 9, para ele poder saber que ele vai digitar um número de 0 a 9. Ah, mas se ele digitar o 13, se ele digitar o 40, esquece, a gente não vai tratar isso por enquanto. A gente até poderia criar um if, trabalhar conceito de exceção, mas não é o caso aqui. Então a gente vai digitar um número, vai guardar esse valor em uma variável. Eu posso guardar numa variável temporária, então eu posso chegar aqui e colocar esse valor numa variável temporária. Só que lógico, né, eu vou dar um parse aqui, parse int, porque ele vai digitar, a gente vai ler no formato de string e a gente vai fazer uma conversão desse valor que foi digitado para um formato de inteiro, guardar numa variável. E aqui a gente atribuiria essa variável para o meu array. Então eu poderia colocar aqui, array1 push, e aqui eu colocaria a variável num, sendo atribuída como um elemento novo, né, do meu array1. Eu posso fazer isso, ou se eu quiser, eu posso fazer direto também. Então, poderia omitir a declaração dessa variável auxiliar aqui, e eu poderia deletar isso aqui e colocar o push aqui em cima, só para a gente fazer diferente do que a gente fez no exercício número 1. E aqui, dentro do parênteses do push, o parâmetro vai ser justamente o parse, o resultado do parse int, né? Então, ele vai ler um valor via teclado do usuário, converter esse valor para um valor inteiro, e esse valor inteiro, que foi fruto da conversão do parse int, vai ser atribuído como um elemento do array1. Eu vou fazer a mesma coisa agora para o segundo array, então eu vou deixar claro aqui que agora eu estou recebendo dados para o meu segundo array, minha segunda coleção. Vou fazer o push nesse elemento aqui da minha segunda coleção. Ok, com isso, essa parte aqui de entrada de dados ela já foi resolvida.
A gente já leu as duas sequências com 4 números, de 0 a 9, e armazenamos nas duas coleções. Agora a gente vai calcular uma sequência de números que vai representar a soma dessas sequências anteriores. Então, como eu vou ter uma terceira sequência aqui, eu vou criar um terceiro array aqui. Eu vou chamar de array 3. E aqui embaixo eu vou fazer essas somas. Como eu vou ter que fazer 4 somas, porque eu vou querer somar o 1 com 6, o 2 com 6, aliás, desculpa, o 1 com 5, o 2 com 6, o 3 com 7 e o 4 com 8, são 4 somas, ó, 1, 2, 3, 4. Então, esse comando de repetição aqui, ó, ele pode ser o comando de repetição que eu vou justamente utilizar. Ó. Posso chegar aqui e posso utilizar esse comando aqui. Eu vou tirar essa frase, porque eu não vou estar recebendo valores, né? Nesse momento, aqui já é uma parte já de processamento. Essas duas etapas anteriores aqui, né, na verdade, elas fazem parte da minha entrada de dados. Agora eu vou fazer a etapa de processamento dos meus dados, fazendo a soma dos elementos do array 1 e do array 2. E colocando isso, né, num terceiro vetor. Então eu vou colocar aqui, ó, que vou criar uma variável, depois a gente pode até omitir isso aqui depois. Vou chamar essa variável aqui de soma. Posso até criar com let aqui, porque ela precisa de ter escopo de bloco, eu só vou utilizar essa variável aqui dentro. E aí, o que vai ser o resultado dessa variável? Bom, essa variável vai ser a soma da posição i do array 1 mais a posição i do array 2. O que ele vai fazer? Ó? Quando o i for 0, eu vou estar aqui, ó, nessa posição 0 aqui. Ó. Essa é a posição 0, essa é a posição 1, essa é a posição 2 e essa é a posição 3. Então, quando o i for 0, eu estou nessa primeira posição. O que eu quero fazer? Eu vou somar o array 1 na posição 0, que é esse cara aqui, ó, 1, com o array 2 na posição 0, que é esse cara aqui, ó, o 5. Então, quando o i for 0, eu vou somar as primeiras posições dos dois vetores. Vou ter um resultado armazenado em soma, que vai ser 1 mais 5 vai dar 6, e aí eu pego esse valor que eu somei e vou colocar no meu array 3. Vou dar um push aqui, ó, e vou colocar a soma nesse vetor. Lembrando que com o push, né, ele sempre vai adicionando ao final. Então, ele, num primeiro momento, vai ter apenas um elemento no array 3. Quando ele der a primeira volta, que é a primeira iteração no meu for, né, da linha 17. E aí, depois, quando eu der um novo push, e um novo push, e um novo push, ele vai colocando os elementos ao final desse vetor. Que aí eu tenho condições, né, de depois imprimir os valores desse vetor aí ao finalzinho. Tá bom? Eu poderia fazer isso aqui direto também, ó. Se você quiser fazer dessa forma, ok, ótimo. Mas se você quiser pegar, ó, e omitir essa declaração de variável auxiliar, ó, que a gente está fazendo com soma, e já colocar a soma direto como um parâmetro do push, eu posso deletar essa linha que a gente tinha feito anteriormente e deixar ele mais curtinho assim, ó. Então, a gente vai adicionar um elemento no array 3 que vai ser fruto da soma dos elementos na mesma posição do array 1 e do 2 também. Ao final, eu só vou dar um console.log no array 3, para a gente poder visualizar quais foram os dados, né, calculados. E aí a gente pode fazer agora, né, a execução do nosso programa para visualizar o resultado dessa saída aqui, ó. Então, a gente vai digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o resultado esperado é esse daqui, ó, 6, 8, 10, 12. Então, vamos gravar isso, ó, 6, 8, 10, 12. Eu vou até colocar ele aqui, ó, só para a gente lembrar, né? 6, 8, 10, 12. Então, vamos executar aqui, ó. E aí, a gente vai fazer a digitação. 1, 2, 3, 4. E agora, o segundo, né, a segunda coleção vai ser 5, 6, 7, 8. E ele mostrou como resultado 6, 8, 10, 12. Ó. 6, 8, 10, 12 com essas entradas aqui que a gente trabalhou no exemplo, né? Que foi nesse exemplo aqui de entrada e saída do enunciado do exercício. Ok?
Muito obrigado por assistir, por enquanto é isso, um abraço e até o próximo vídeo.